Shalom Aleichem, paz a todos. Vamos continuar a nossa série a respeito dos dois livros que está na parte dos escritos, Esdras e Neemias, a parte chamada Ketuvim, parte de sabedoria. E estamos estudando, seguindo esse guia de estudos, onde um especialista do Antigo Testamento, Moscala, que trabalhou, é o contribuidor principal desse guia. Tem outras pessoas por trás, mas ele é o contribuidor principal. E agora, nos chamado a refletir sobre a questão do chamado de Deus, da questão da eleição. Bem, ao longo da Bíblia, Deus, a partir de Abraão, ele vai eleger, ou vai acontecer a eleição. Essa eleição não deve ser vista como uma predestinação. Não acreditamos que Deus tenha um grupo especial para a salvação e outro grupo já determinado para o contrário, para a perdição. Não percebemos dessa maneira o texto bíblico, porque a eleição, acredito que seja para a missão. A eleição, ela é em favor do outro. E especificamente Esdras e Neemias têm funções específicas, têm um papel, como eu disse em outro vídeo, não somente social, não somente político, não somente de trazer, no caso de Esdras, os judeus, e Neemias não somente de reconstruir o muro, mas eles têm também papéis espirituais, papéis morais, papéis da reforma de maneira geral do povo de Israel, incluindo a parte espiritual. E Esdras, ele é descrito como alguém habilidoso, um escriba habilidoso, Ma'ir, em hebraico, como já disse, e também já li esse verso, que é o verso 10, mas é bom enfatizá-lo. No capítulo 7, verso 10 de Esdras, fala assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A palavra aqui em hebraico é kum, disposto, fixo, firmemente, decidido, né? Ele se decidiu de maneira firme a buscar, cumprir e ensinar os mandamentos, os juízos, os estatutos de Deus. Esse era Esdras. E Neemias, alguém que tem um coração sensível à dor dos seus irmãos e vai ao encontro deles para ajudá-los na reconstrução dos muros, como vimos no vídeo anterior. Agora, qual que é o tempo profético? Eu estou fazendo aí um resumo, estou apenas tocando nos pontos. Você pode estudar com mais calma, você pode pesquisar mais textos. O incentivo aqui é para você estudar mesmo, estudar esses dois livros de Esdras e Neemias. Nós já vimos no início um pouco desse período profético, desse tempo profético. Sabemos que é o retorno para a Terra Prometida, o término do cativeiro, dos 70 anos. E já vimos que esse término ele foi anunciado por Jeremias. Jeremias anunciou o término do cativeiro. E não só Jeremias, Isaías falou de Ciro em um vídeo. Aí eu falei que Jeremias havia falado de Ciro, mas na verdade Isaías, o profeta Isaías, que falou a respeito de Ciro. E Daniel, ele também aponta, obviamente, para esse período profético. Afinal de contas, ele está na Babilônia, ele está um pouco antes desse contexto, e durante também. Mas ele recebe algumas visões relacionadas também à saída de Jerusalém, a volta para Jerusalém, a saída de Jerusalém, a saída para Jerusalém, mas obviamente com um contexto profético mais amplo, maior. E entendemos então que há uma conexão entre dois textos, entre o capítulo 9 e o capítulo 8 de Daniel. Vamos estudar no ano que vem sobre Daniel, mas há uma conexão entre as 70 semanas anunciadas em Daniel 9
com os 2.300 anos em Daniel capítulo 8, verso 14. Você pode depois ler com calma a visão de Daniel 8, onde fala de um carneiro, um bode, depois o chifre pequeno. Mas é falado de um período profético de 2.300 anos. Mas como calcular esse período? Então, no capítulo 9 vem a resposta, que são as 70 semanas que começam com a ordem, com o decreto para reedificar, para reconstruir a cidade. E esse decreto foi o decreto de Artaxerxes. O primeiro decreto foi o decreto de Ciro, a construção do templo, e o segundo decreto, o templo já havia sido reconstruído, não podemos entender, e não só por esse motivo, mas por outros, de que esse decreto se refere à reconstrução da cidade. Mas por que essa conexão? Bem, esse tema ele é extenso, poderia ser um outro vídeo, mas eu escolhi apenas alguns argumentos aqui. O primeiro é de que o símbolo de Daniel 8 é o carneiro. No capítulo 9, o decreto é para a reconstrução de Jerusalém. E esse decreto foi dado por um rei persa. Outro ponto é que há uma sequência, há um modelo, há um padrão. Há uma visão e depois, em seguida da visão, vem a explicação. Então, a explicação de Daniel 8, ela acontece em Daniel 9. E um outro ponto é que, em ambos os casos, Gabriel está presente. É ele que explica. Outra coisa é que, isso é interessante, existem duas palavras para a visão. Se você abre o original, abre lá em Daniel 9, 26, vamos abrir aqui rapidamente. Em português, temos apenas uma palavra para a visão. Olha o que diz 8, 26, na verdade. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, se você lê em português apenas, você acha que está falando da mesma visão, está falando da mesma coisa. Mas existem duas palavras em hebraico para a visão. A primeira é maré, que se refere a quando há seres pessoais. E a outra é razão, quando há animais e símbolos. Então, o texto de 9 vai retomar justamente a maré, aquela visão que tem a ver com seres pessoais que estão falando ali dos 2.300 dias, no verso 14. Então, essa outra visão, ela é selada, a visão do chifre pequeno, né? Ela é selada para tempos distantes. E existem outros argumentos, dentro desse argumento aqui, o texto fala de que 2.300, aliás, 70 anos são cortados, são determinados, está em português, literalmente diz cortado. Cortado do quê? Cortado de uma visão, de uma maré, de uma visão maior, tá? Que é a visão do período de 2.300 anos. 70 anos está dentro desse período. E o início é 457. O texto vai falar que o Messias seria cortado na metade da semana. Então envolve aí a morte de Jesus no ano 31. E essa visão dos 70 anos vai até 34, que é quando o Evangelho começa a ser pregado, o martírio de Estevão. E o final de todo o período dos 1.300 anos, justamente em 1844, 1843 para 1844. Mas para finalizar, para não ficar apenas técnico, Deus, ele com certeza quer usar pessoas, quer usar a cada um de nós. Ele nos chama para uma missão especial. A missão é em favor do outro, em favor dos nossos irmãos, da nossa fé, mas em favor também de pessoas que não pensam talvez como nós, pessoas que não vivem como nós, pessoas que talvez estejam uma realidade diferente da nossa, mas que precisamos agir em favor dessas pessoas. A missão ela se dá de diversas maneiras, não é somente levando a palavra, não é somente levando a Bíblia,
é de maneira apenas intelectual, mas é de maneira prática, levando o amor, levando comida, levando aquilo que for necessário. Então, que você atenda esse chamado. Com certeza, Deus tem uma tarefa, uma missão para cada um de nós, assim como teve para homens e mulheres que se disporam a fazer, a agir, a buscar, a ensinar, a praticar a lei de Deus e a vivê-la em seu coração. Deus te abençoe e continue acompanhando essa série. Um abraço a todos, compartilhe e vamos continuar estudando esses dois livros aí. Qualquer dúvida, podem perguntar. Um abraço.